agora a gente começa um painel diferente, chamado Uma Nova Forma de Fazer Negócios. A economia de comunhão propõe uma nova forma de fazer negócios. Os empreendedores e empreendedoras têm suas iniciativas baseadas na economia de comunhão. Esses empreendedores escolhem adotar uma gestão centrada nas pessoas e fundamentada em profundos valores éticos. Esses empreendedores entendem que todas as pessoas são iguais em dignidade e têm direito à dignidade e à felicidade, e decidem fazer algo a respeito disso. Então agora nós vamos conhecer alguns empreendedores que atuam já como agentes de transformação, e eu quero convidar ao palco Lina Raquel, Camila Catelan e Estevam Duarte. Por favor. Bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. E a gente tem 3 experiências bem diferentes, e vamos começar pela Lina. Eu vou apresentar Lina Raquel. Ela é doutora em filosofia e mestre em psicologia social. Tem experiência como pesquisadora social, gerência de projetos sociais e consultoria. E tem uma trajetória de voluntariado e militância em terceiro setor. No terceiro setor, sustentabilidade e equidade social. Ela é realizadora da iniciativa Decrescer e idealizadora e cofundadora do Instituto Pontes e Borboletas. Então, Lina, te convido a compartilhar também. Tu és jovem, tem todo esse currículo. Quais são as tuas escolhas? Como é que tu trabalhas? O que tu fazes? Resume um pouco para nós, um pouco da tua experiência. Tá bom. Primeiramente, então, bom dia a todas, a todes e todos. Eu sou Lina Raquel e venho de uma experiência de pesquisa com as outras economias já há uns 10, 12 anos e pesquisando também a saída e a superação do homem da sociedade do trabalho. E é importante marcar, sim, da sociedade do trabalho no capitalismo. E aí foi pensando com isso que a gente idealizou e cofundou o Instituto Pontes e Borboletas como uma experiência de outras formas de se fazer economia a partir de uma outra relação com o tempo, com o trabalho e com a produção. Que é quando me perguntam como que eu chego aqui, né, em termos de experiência de empreendedora da economia de comunhão. E aí a ideia é que a gente possa, à medida dessas ações concretas que a gente vem fazendo, trabalhar a noção da segurança alimentar, da soberania nutricional, da agroecologia, ressignificando os afetos sociopolíticos que nos movem e que nos constituem, que nos fazem pensar as nossas relações de produção, de geração de renda e de trabalho. Então, é assim que a gente chega na experiência do Instituto Pontes e Borboletas, que acontece atualmente em Belo Horizonte. É uma experiência de outras formas de consumir. É um instituto de pesquisa e prática, onde a gente faz uma reconomia de valores. Então, nós não praticamos lucro, é muito importante deixar isso destacado de partida. A gente não pratica lucro à medida das nossas experiências empreendedoras. E aí eu acho que a gente, inclusive, precisa de outras linguagens. Se a gente vai fazer outras economias, a gente precisa começar a pensar em outras linguagens. Mas isso acho que eu deixo para as considerações finais, até para a gente fazer aqui mais um diálogo, né? Um encontro. Bom, e hoje, enquanto ação concreta de economia de comunhão, a gente desenvolve uma feira de produtos agroecológicos, uma cozinha de reaproveitamento de alimentos, onde a gente pratica economia circular, que foi apresentada mais cedo. É exatamente naquela medida mesmo. O Brasil hoje desperdiça 40% dos seus alimentos. Na Europa, se chegar a 25%, dá multa, cadeia, né? E aí a gente, através dessa cozinha de reaproveitamento de alimentos, pratica uma economia circular. A feira agroecológica é o desejo de uma economia local e um comércio justo. Daí a gente não praticar lucro em todas as nossas experiências empreendedoras. O que a gente faz é arrecadar livremente à medida de quem frequenta o espaço com a gente e os nossos projetos pela sustentação dessa experiência. E agora começamos a desenvolver, a gestar uma comunidade que sustenta a agricultura, e aí a ideia é que a gente possa comprar os alfaces na sementinha, e aí ele vai ser plantado, e aí o agricultor familiar urbano rural sabe que ele não vai perder aquele canteiro, né? Isso para o agronegócio não é novidade. Ele faz isso, a soja, o milho que estão plantados já estão vendidos para a China. Então, por que a gente não faz isso com a agricultura familiar urbana e rural?
Bom, então isso é um pouco da história e dos referenciais conceituais teóricos que orientam a nossa experiência do Instituto Pontes e Borboletas. E a gente trouxe uma prova, né, uma amostrinha do que é a nossa Feira Outra Volante lá no nosso espaço, para vocês poderem conhecer. Mas, bom, vou passar a palavra, depois eu queria, se tiver tempinho, trazer umas considerações finais e pronto. Que eu quero dizer como eu fui atravessada pelas falas do princípio. Então, vou até ser mais breve agora, só para eu ter um minutinho no fim. Avisei. Tá bom. Tá bom, Lina. Vamos improvisando. Não, tranquilo. Vamos administrando o horário. A gente, na verdade, a gente aqui percebe a diversidade, né? Temos aqui uma reunião de pessoas absolutamente diferentes, mas apaixonadas por esse chamado que é tentar fazer a nossa parte dentro do nosso ambiente, de maneira que a gente possa colaborar com a transformação do mundo. Então, a Camila, eu vou também introduzir ela para vocês. A Camila Catelan, ela é arquiteta e urbanista, sócia fundadora das empresas M2G2 Patrimonial e da incorporadora Virtus. Camila é uma líder determinada a transformar o mercado imobiliário com integridade, excelência, alegria e criatividade. Então, Camila, nos conta um pouco como é que tu chegou aqui. O que significa EDC dentro do teu ambiente empresarial? Bom dia a todos, prazer, meu nome é Camila. Bom, na empresa a gente se identifica muito com uma frase de Cícero, do filósofo, que diz: certifica-se de que és fator de soma na vida das pessoas que participam. E a gente realmente acredita que a gente pode ser fator de soma na vida das pessoas, na sociedade, e transformar a vida das pessoas de alguma forma. Então, isso começa em pequenas ações diárias, em todas as ações que a gente toma. Como a gente se relaciona com a nossa família, como a gente se relaciona com as pessoas que estão ao nosso redor, nossos colaboradores, nossos parceiros, nossos clientes. E se estende, isso é uma corrente. Para a gente, o trabalho, ele dignifica o homem. É uma forma de transformação interna. É como se a gente deixasse um recado para a humanidade, mas tem que ser um recado de amor. O trabalho tem que estar relacionado ao amor. E é um estado de espírito, onde que tudo que a gente faz, cada detalhe que a gente faz, tudo que a gente faz no nosso dia, a gente está contaminando com o nosso estado de espírito, ou de uma forma positiva ou negativa, aquela ato, aquela ação. Então, a gente tem essa questão diária mesmo, né, de refletir de como a gente está no nosso trabalho, de como a gente se relaciona com as pessoas, de como a gente encara o nosso trabalho. Tem uma história curta que diz que 2 homens estavam construindo uma catedral e o monge observou os 2 construírem, se aproximou deles e perguntou para o primeiro: o que você está fazendo? E ele falou: eu estou construindo um muro. Perguntou para o segundo: e você? O que você está fazendo? Ele falou, olhou o muro, sorriu. Ele falou: eu estou construindo um templo. Para ele, o estado de espírito dele era o amor. Era o que ele estava empregando naquele momento. Em cada tijolo que ele colocava naquela parede, tinha amor. Era um estado de espírito, de amor. E isso transforma a vida dele, né? Como um ser humano. E eu me emociono quando eu falo sobre isso. Mas é possível. E na M2G2, a gente tem quer gerar um clima organizacional onde a gente possa passar para os nossos colaboradores um clima mesmo de aprendizado, de colaboração. Mas como a gente faz isso? A gente estimula diariamente o autoconhecimento e fortalece relações através da escuta atenta, através do respeito ao outro e através do entendimento, algo que foi muito falado aqui hoje, o que a Mari trouxe muito bem também, de a gente entender nossa interdependência. Nós somos interdependentes. E a partir disso, com um vínculo de uma empresa, como que funciona? Então, eu sei que eu sou interdependente do meu colega. E juntos com isso, a gente não precisa ser igual. Mas a diversidade é fundamental. Mas nós nos respeitamos a partir disso.
né? E isso é muito bonito. Então, cria-se um ambiente de harmonia, de vínculo, de conexão, de colaboração. E aí, como a gente traz isso diariamente, né? Então, a gente fornece cursos, vários cursos, inclusive o último foi com o pessoal da ION, foi o P2C2H, que foi muito legal, mas depois a gente entra nisso mais para frente. Discussões de livros, traz cursos de filosofia, mas todos voltados ao desenvolvimento humano e todos voltados ao como a minha importância dentro, a minha relação comigo e a minha relação com o outro. E aí o que acontece na vida dos nossos colaboradores, né? Eles viram agente de transformação, porque eles vão se transformar e vão transformar as pessoas que estão ao redor deles também. Então isso vai além do nosso ambiente de trabalho, a família, os amigos, e vira uma corrente de transformação. Então isso é um pouco da M2G2 e como a gente faz. Na Virtus, a gente entende a nossa responsabilidade como incorporador, porque o incorporador pode fazer uma coisa muito legal, e em diferentes escalas, mas também uma coisa muito ruim. E aí acaba atingindo diretamente a pessoa que vai morar naquele lugar, a rua, o bairro e a cidade. E nós, como incorporadores, entendemos nossa responsabilidade quanto a isso. Então, como a gente pode atuar trazendo um projeto de qualidade para aquele lugar, pensando desde a pessoa que vai morar ali até a cidade que vai receber aquele projeto, com conexões, né, com cidade viva, uma troca realmente para aquele local, e transformando de uma forma positiva também. E aí tem uma questão final, para frente, que eu já estou acabando, são dos nossos valores, né? Então, o que nos conecta são os nossos valores. A Lina falava um pouquinho antes disso, mas os valores que nos conectam. Por que a gente está aqui reunido hoje? Porque temos valores em comuns. Valores que nos conectam como seres humanos, na diversidade. Isso que é bonito. Então, somos diferentes, mas todos estamos aqui olhando para um futuro melhor. Obrigada. Obrigado, Camila. Que legal. Transformar os nossos ambientes, onde a gente tem alguma área de influência, fazer daquilo um laboratório de como a gente quer que o mundo se transforme, como a gente quer deixar a nossa marca, né, baseado profundamente em valores éticos. E te agradeço por compartilhar. E também, agora, a gente tem aqui a presença ilustre do Estevam Duarte. O Estevam, eu vou ler aqui porque também tem história, né, Estevam? Ele é engenheiro e empresário do Grupo São Francisco de Assis. Ele foi presidente lá de Minas, quem é de Minas conhece, da rede de supermercado Bretas, que em 2010 contava com 63 lojas e 13.800 funcionários. Naquele mesmo ano foi vendido para o grupo chileno Cencosud. Juntamente com a sua família, é um dos apoiadores da Fazenda da Esperança, ajudando na recuperação de dependentes químicos, com mais de 150 fazendas espalhadas no Brasil e no exterior. Estevam, conta um pouco para nós as tuas escolhas, o teu percurso. Muito bem, então, a família Bretas, que depois nós tínhamos o supermercado Bretas, 2010, quando nós vendemos essa empresa, nós criamos o Grupo São Francisco, né? Grupo SFA, que é São Francisco de Assis. Esse grupo hoje ele tem atuação em diversas áreas, o mais forte de todos, que era o início, que é a locação de imóveis, shopping, hotel, loteamento, várias coisas. E em 2019 nós voltamos para o ramo do atacarejo, montando uma empresa em Pernambuco. Essa empresa chama Novo Atacarejo, está fazendo um sucesso danado e está crescendo muito. A nossa família, a gente tem uma economia de comunhão dentro do coração, pela oração, pela religião dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. A nossa história começa 95 anos atrás. O meu bisavô, um homem analfabeto, gastou o dinheiro quase todo que tinha para buscar um fotógrafo em Belo Horizonte, levar em Santa Maria Itabira, uma cidadezinha de 10 mil habitantes, e tirou uma foto da família toda, unida, e deu uma foto para cada filho e escreveu uma mensagem atrás. A boa relação, a boa harmonia
da relação da família deve ser sempre preservada. A firmeza na crença religiosa traz a felicidade. A constância no trabalho e a economia sem exagero traz a prosperidade. Então, a nossa família, que vinha uma família pobre, ainda no meu pai, só tinha uma lojinha de 100 metros quadrados, mas 5 irmãos ficaram sócios 30 anos, já sabia viver essa comunidade. Quando nós assumimos, que sou o mais velho da segunda geração, é que o grupo cresceu de uma vez e foi para essas coisas todas que estão fazendo hoje, né? É muito interessante. A minha mãe, quando eu tinha 6 anos, não tinha dinheiro nenhum, não tinha dinheiro para tomar Coca-Cola, chupar sorvete, nada nós tínhamos na nossa vida. E a única renda que eu tinha no ano era um presente de aniversário de um padrinho que eu tinha, me dava um dinheirinho no Natal e no aniversário. E minha mãe fazia pagar o dízimo do presente de aniversário, que era em dinheiro. E nós, muito inteligentes, tentávamos enrolar ela e falar assim, não, mas dia que nós ganharmos dinheiro, nós vamos ajudar muito, só para ficar tranquilo. Ela falou, meu filho, mas eu vou te dar uma notícia ruim. Quem não começa a ajudar no pouco, nunca vai ajudar no muito. Começa agora que depois no futuro vai dar certo. Mas se não começar agora, no futuro não vai acontecer nada. E hoje eu vejo o tanto que ela tinha razão, porque às vezes a gente, quanto mais tem, mais difícil é. Para doar, fica mais preso em termos de percentual. É sempre mais difícil, né? O meu pai, um homem muito santo, e ele sempre pregou para nós o seguinte, quando eu assumi a presidência da empresa, eu tinha 29 anos, e ele falou comigo assim, pode tudo, pode perder o dinheiro todo, pode perder a empresa, pode quebrar, não tem importância nenhuma, desde que você me prometa nunca brigar com um primo, com um tio, com um irmão por causa de dinheiro. Então nossas famílias já estão com uns 80 anos de sociedade, e a família, eu tive uma visão de Nossa Senhora, que ela queria que eu levasse a DI pelo mundo inteiro. Minha vida hoje é dedicada a DI. Eu trabalho um pouquinho para as empresas e muito para o Instituto de Integração Pessoal, que nós oferecemos em Belo Horizonte, a participar do processo de integração pessoal no método ADI para os consagrados. Nós estamos atendendo já 3.000 consagrados no ano. A partir daqui a 3 anos, com a estação nova, com os psicólogos novos que eu estou formando, nós vamos passar a atender 6.000 pessoas, entre os consagrados e os carentes. Tudo patrocinado pela minha família, passagem de avião, psicólogo, hospedagem, tudo tal. E estão fazendo a formação dos psicólogos, já começamos a formação mundial, hoje nós já formamos gente de 13 países, e a partir do ano que vem nós estamos abertos a formar gente de 100 países. Contamos com o Focolars, pode indicar gente do mundo inteiro aí. Nós damos uma bolsa para o psicólogo vir, pagamos uma bolsa de estudo, da casa, comida e tudo para a pessoa ficar aqui 2, 3 anos para aprimorar no método, desde que seja uma pessoa que nós selecionamos. Nós acreditamos que a pessoa quer ajudar os outros e quer coisa. A nossa família, então, gente, são 14 famílias sócios. O mesmo dinheiro que se tira para gastar, as 14 famílias tem que doar. Eles falam, a metade é de Nossa Senhora, a metade é da família. Porque como eles acreditam que essa bênção aconteceu e acontece todo dia, eles não gostam que desvie o dinheiro para nada. Eu não posso ajudar nem mais nada. Eu fico até sem graça, que às vezes as pessoas acham que a gente pode ajudar uma coisa ou outra, e eles não deixam. É só o Instituto e só fazer isso, com exceção do Frei Hans, que mudou a nossa vida. Eu conheci ele aqui, importante aqui do Focolar, desse trabalho seus, porque há 30 anos o Ademir me trouxe aqui para conhecer o Frei. E toda a nossa vida mudou a partir do Nelson, que eu conheci aqui nesse dia. O Frei acabou nem vindo, depois o Nelson que me apresentou o Frei. E ele que me levou em Fátima para falar para os bispos e que começou todo esse trabalho. Para vocês terem uma dimensão do que está acontecendo hoje, eu recebi uma carta na semana passada, ou mês passado, de um bispo da Polônia me convidando para ir na Polônia falar para 600 bispos e padres em 2 palestras no dia 12 e 19. Ele quer que eu conte a história do que eu sinto, por que eu quis fazer o que eu estou fazendo hoje, por que a família empenha isso. Eles querem entender lá na Polônia, porque eles estão fazendo as terapias lá com as psicólogas que eu formei em Belo Horizonte e já estão trabalhando na Polônia, né?
Hoje, para vocês terem uma ideia do que nós estamos fazendo, nós operamos hoje em 5 prédios alugados, com ônibus levando gente de um lado para o outro, uma confusão danada, mas nós estamos construindo uma sede que fica pronta, se Deus quiser, para ser inaugurada no dia 1º de julho, agora já do ano que vem. São 422 suítes, 150 consultórios para psicólogo, tem 10 confessionários, refeitório, capela e centro de convenção para 600 pessoas. Tudo no mesmo terreno, tudo sendo construído com esse recurso que a família, nós chamamos do dízimo lá de Nossa Senhora, que é o mesmo tanto de dinheiro. Lá não é, o dízimo não é pelo que ganha, não. Se não ganhar nada, continua tendo o dízimo do mesmo jeito. E se ganhar muito, porque nós entendemos isso, que o nosso dinheiro, se a família quiser gastar, tem que mandar o tanto para Nossa Senhora. Por outro lado, se não gastar, pagando as despesas, os impostos, todo, tal, o que sobra é 100% reinvestido. Que a outra coisa que mexe com a nossa família, além de umas coisinhas que nós fazemos, que está dentro do pacote lá da nossa cidade, coisa, mas é a geração de emprego. O nosso objetivo hoje, mínimo, é gerar 15 mil empregos nos próximos 5 anos, porque nós acreditamos que a geração de emprego é que traz a dignidade das pessoas. Então, tudo que nós temos, com toda a força, com toda a energia, tem que gerar emprego, né? Eu sou o mais velho, nós aprendemos uns testes de cognitividade, que é muito importante para saber quem dá conta. Para vocês terem ideia, das nossas empresas, 3 novas que estão fazendo sucesso, nenhuma tem presidente da família. Toda a gente que nós trouxemos de fora, com os testes de cognitividade, às vezes a pessoa da família é auxiliar, trabalha lá de diretor comercial, trabalha em outra coisa, que tem condição para gerar esses empregos. Muito obrigado, Estevam. Relatos muito interessantes, impressionantes. Estevam, só o fato da família ficar tanto tempo unida, sendo coerente, doando metade do que ganha, são vários elementos assim que nos levam a refletir bastante, né? E te agradeço pela presença, por compartilhar isso, por toda a coerência, né, da tua história. E, enfim, Lina, queres fazer alguma colocação? Eu queria. Eu não sei como é que a gente está de horário, estou sem relógio aqui. Eu prometo que é breve e pronto. Acho que algumas coincidências, né, não tem coincidência, aconteceram. Então, eu sentei no meio, depois eu me dei conta disso, falei, acho que eu tinha que ter andado até lá e os outros entravam. Mas é um pouco o que o Pontes e Borboletas faz, é ser ponte que reúne, enquanto passagem que atravessa, para metamorfose, para transformação singular, subjetiva de cada um. E como intermediários, bem nesse sentido de uma economia sem exagero e na refundação do humano, a gente não pratica lucro por isso, porque a gente quer experimentar uma outra economia, uma economia que não precise de colocar um valor de ganho sobre um produto pelo qual ela não foi responsável, nem pelo cultivo, nem pela produção artesanal. E aí eu queria só compartilhar as afetações que me atravessaram à medida das falas anteriores e desse nosso encontro comungado. E eu anotei para poder ser mais breve e o pensamento fluir. E aí eu queria celebrar a maneira como a Célia nos cumprimentou no princípio, né? Eu digo que as outras economias, já no presente, não podem mais prescindir de uma outra linguagem. Se ela quer ser outra economia, não pode cuidar de ser e acontecer uma narrativa a partir de uma, não por acaso, como as outras economias, outra linguagem. Como, por exemplo, os binarismos, né? Então, a Célia teve o cuidado de chegar e dizer todes, né? Eu tive o cuidado de dizer todas, todes e todos, porque o mundo já foi muito homem branco ocidental por muito tempo. No vídeo do Carum, por exemplo, eu fiquei provocada com o tom e a intenção, quando o autor diz que é sobre algo mais profundo.
Mas então quer dizer que no raso não tem conhecimentos válidos, por exemplo? Isso pensando a gente superar uma linguagem tão binária. Se nós somos empreendedores das outras economias, eu acho que a gente precisa, inclusive, de um outro nome, porque está muito capturado pelo capitalismo, que é uma experiência de produção de desigualdades. E nós estamos aqui falando de erradicação de pobreza e rodando um sistema mainstream que vai produzir desigualdades. Então, nós vamos enxugar gelo lá pelas tantas, né? E como que a gente vai ao mais profundo sem passar pelo raso? Por que que isso sempre demais? Como, por exemplo, mais profundo, se o menos é que é melhor? Precisamos ter o cuidado decolonial de linguagem, inclusive de superarmos altos enganos e binarismos que condicionam nossos símbolos e, portanto, culturas e modos de vida. Eu digo isso pela vida e força das sabedorias todas, de humanes e não humanes, dos saberes populares e científicos. As outras economias não podem prescindir também do desembranquecer e desocidentalizar o nosso pensamento, o nosso próprio pensamento. Os povos florestas não têm dúvidas em sentir e saber que a água, a rocha, a montanha estão vivos. E sobre aquela palavra, eu fiquei provocada no princípio, eu não sei se eu vou falar certo, se é Thomas ou Tomás. Depois ele me corrige. Daqui, com essa luz toda, a gente mal enxerga vocês. Mas pronto. Ele diz para a gente pensar a palavra da economia do futuro. É presente, né? E para tudo isso nós precisamos vibrar como uma microbiota unida, em rede, vibrarmos outros afetos políticos, econômicos e sociais, nos valendo de nutrientes do pensamento na direção da superação, gente, superação do fetiche do mercado, do fetiche da mercadoria e da inovação do pós-extrativismo. Quero deixar esse desafio claro de sustentabilidade planetária para a gente. Se somos empreendedores, o que vamos fazer à medida do pós-extrativismo? Porque realmente não é possível, nem desejável, crescer de modo contínuo, crescente e limitado, num planeta, numa casa de recursos finitos. Gente, a feira lá fora está com a biodiversidade agroecológica, não praticando lucro, vocês compram tudo a preço de quem cultivou e produziu, e ela acontece de forma autogerida. Então, vocês vão convivenciar um estranhamento mesmo, mas esse é o convite do afeto político da confiança. Muito, muito obrigada. Quero agradecer a Lina por compartilhar essa visão de mundo, e eu também não gosto tanto de regras e seguir protocolos, enfim, mas eu acho que o que nos une não são as regras, são os nossos propósitos, e a gente está aqui, cada um com a sua visão de mundo, com a sua área de atuação, com a sua assinatura própria, com o seu talento, e não somos iguais, não seremos, mas fica sempre o convite, quando a gente ouve cada um, para entender profundamente. Eu acho que a Lina seguiu o conselho do Tomás, que nos pediu 100% de atenção, e a Lina praticou 100%, fez as suas anotações. Eu acho que cada um de nós está já fazendo isso. Eu quero agradecer os três pela presença, e uma salva de palmas para ele. Obrigado, pessoal.